Senhores telespectadores, se as minhas contas me não enganam, este programa vai ser emitido pela primeira vez no dia 23 de abril do ano 2000. É uma data muito importante na história de Portugal e, mais do que isso, na história da humanidade. Neste dia completam-se os 500 anos, sobre a data em que entra na história uma das grandes nações modernas, uma nação que se chama Brasil. Entrou na história pelas mãos dos portugueses. Por isso, o Brasil é para nós uma razão de imenso orgulho. Eu gostava de fazer este programa lá no Brasil, em Porto Seguro. Gostava de poder reconstituir aquelas imagens prodigiosas que são descritas com uma exatidão quase fotográfica na carta do Pero Vaz de Caminha. Gostava de ver os íncolas a espreitar a imponente espessura dos bosques. Gostava de ver os nossos rapazes a desembarcar. Bom, gostava de fazer tudo isso, mas é claro, isso exigia meios de que não era possível dispor e, portanto, não foi possível reconstituir para a televisão a chegada dos primeiros portugueses ao Brasil. E tenho que agradecer muito à Comissão dos Descobrimentos, ao IPAR e à Galeria Dom Luís esta oportunidade de vir fazer o programa num local que também está muito ligado ao Brasil. É uma exposição, a exposição tem este nome, A Construção do Brasil. Eu gostava mais que se chamasse O Descobrimento do Brasil, porque o que aconteceu faz hoje 500 anos não foi construção nenhuma, foi um descobrimento, o descobrimento do Brasil. Bom, e se nós o não comemora, quem é que vai comemorar? Há 500 anos, uma armada portuguesa abre de par em par as portas da história contemporânea à grande nação brasileira. Ninguém o nega e é preciso recordá-lo. Sei que não é esta a única exposição, por agora em Lisboa é a única que abriu e vão abrir mais duas. Eu ainda tive a ideia que talvez aqui não se falasse em descobrimento, mas o descobrimento ficasse para as outras duas, mas também não. As outras são o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é sobre a maravilhosa fauna e flora brasileira e vai ter lugar ali nos Jerónimos, não no claustro dos Jerónimos, como devia ser, mas por uma triste coincidência, logo agora o claustro entrou em obras. Não se pode lá fazer festa nenhuma. Entrou em obras exatamente em 2000, quando fazia 500 anos da festa que aquilo nasceu para colaborar. Que coisa! A outra exposição é no Centro Cultural de Belém e é sobre a arte contemporânea do Brasil. A arte contemporânea no Brasil é muito notável. O Brasil é um país de grandes artistas. Bom, já ficamos sabendo, a única parte propriamente histórica é esta que hoje vamos visitar. Estou junto de uma pedra muito ilustre, aliás é uma réplica de uma pedra, que é o Marco de Cananéia. Esta pedra foi lá colocada na Cananéia. A Cananéia é lá para baixo, para São Vicente, e foi posta pelo grande Martim Afonso de Sousa, que é um dos verdadeiros construtores do Brasil. Martim Afonso de Sousa mandou marcar com as armas del Rei de Portugal. Aqui estão as 5 quinas, aqui está a Cruz de Cristo. Mandou marcar os pontos onde passou. Se não estou enganado,
Esta pedra deve ter sido esculpida e colocada lá na Cananeia, num lugar que se avistava ao longe, no ano de 1531. E vamos entrar na exposição. A imagem da entrada é um índio, portanto, um dos nativos que nós fomos encontrar no Brasil. É um belo desenho de um autor holandês. O que é significativo é isto. À entrada de uma exposição sobre o Brasil, eu esperava encontrar uma imagem de Pedro Álvares Cabral. Bom, mas isso corresponde a uma visão unilateral. É a ideia, quem fez o Brasil foram os portugueses. Há a outra ideia. A outra é, quem fez o Brasil foram os índios. Esta gravura representa o ponto de vista anti-português do que quem fez o Brasil foram os índios. Acho que ambos estão enganados. Quem fez o Brasil foram os portugueses e os índios. Digamos, os portugueses abraçados aos índios. Os primeiros povoadores portugueses foi numa íntima e fecunda relação com a população nativa que fizeram o Brasil. E acho que isso não deve ser esquecido. Fosse acaso, vontade ou temporal, a mão que ergueu o faixo que luziu, foi Deus a alma e o corpo Portugal da mão que o conduziu. O que é que Fernando Pessoa pensaria se entrasse aqui e visse isto? A imagem mais conhecida da armada de Pedro Álvares Cabral é a que foi desenhada num manuscrito célebre que ainda hoje existe. Está na Biblioteca da Academia das Ciências, que o facultou aqui para a exposição. Está junto de mim e nesta página, se virem bem, estão desenhados 13 navios. Desses 13, os primeiros 3 ainda navegam, todos os outros estão naufragados. E tem legendas em que explica como é que eles se perderam. A maioria dos casos dizem simplesmente perdido com a tormenta. Perdido com a tormenta é por isto, é porque a armada que chegou quase completa ao Brasil, depois atravessou o Atlântico e ao sul do Cabo da Boa Esperança foi atingida por uma tempestade pavorosa e imensos navios não aguentaram a força brutal do mar e destruíram-se com perda completa das tripulações. Morreram aí muitas centenas ou talvez mais de 1 milhar de portugueses. É, portanto, a primeira imagem da expedição de Pedro Álvares Cabral. Foi esta gente que viu pela primeira vez o Brasil. Daquele lado e mesmo em frente deste livro está um letreiro na parede. O letreiro diz: Primeiras impressões. Para Pedro Álvares Cabral foi a ilha de Vera Cruz, 1500. O rei chamou-lhe Terra de Santa Cruz. Acabou por ser Brasil, porque abundava ao pau-brasil madeira corante, cor de brasa. O reconhecimento dos litorais e a penetração para o interior de alguns aventureiros permitiram que começassem a ser traçados mapas, redigidas descrições e desenhadas algumas incipientes imagens. Eu leio aquilo e não posso ocultar
um fortíssimo sentimento de reprovação e censura. Aquelas não são as primeiras impressões. Aquelas são as últimas impressões. As primeiras impressões estão escritas dia a dia, hora a hora, na carta de Pero Vaz de Caminha. E era a carta de Pero Vaz de Caminha que aqui devia estar exposta para revelar a todos os visitantes um dos momentos mais comoventes, mais poéticos, mais extraordinários da descoberta do mundo pelos portugueses. E digo mais, da história universal das relações entre os povos. A Armada Portuguesa fundeou muito perto de terra e via-se na mata densa e cerrada, aparecerem os rostos dos primeiros habitantes. Eram homens e mulheres, vinham despidos, eles usavam uns grandes penachos de penas, os nossos até chegaram a trazer alguns desses penachos. Este quadro é pintado até 1506, portanto é logo depois da viagem do Cabral, representa penachos certamente trazidos na primeira viagem, e apareciam também mulheres completamente despidas e muito belas. Naturalmente, a nossa marujada, rapazes que andavam há 40 dias no mar, estavam mortinhos por saltar em terra. Mas o capitão, que era um homem prudente, pensou, as mulheres são deles, se os nossos rapazes saltam em terra, o que é que vai acontecer? De resto, os índios estavam armados, viam-se os índios com uns enormes arcos de setas e pontas muito afiadas e com altas lanças. O que é que eu vou fazer? Bom, e o Cabral aí tem uma ideia genial. Manda desembarcar um rapaz, chamava-se Diogo Dias, e era almoxarife das rendas de Santarém, um rapaz bem disposto, alegre, muito dançarino. Naturalmente seria rapaz que não faria assim grandes problemas com as mulheres, acho eu, foi por isso é que ele mandou desembarcar. E quando o rapaz disse, e quem é que me acompanha, quem é que vai comigo? O Cabral deu-lhe como único acompanhante um músico. Imaginem, um músico, um gaiteiro com uma gaita de foles, lá de cima do Entre Douro e Minho. Diz, olha, a tua escolta é esta, a gaita de foles. Então não leva uma arma, não levas nada. E aí vai o nosso desembarque, o Diogo Dias, vai atrás dele o rapaz a tocar a gaita de foles. Ele vinha cheio de medo, porque havia já centenas de nativos. Mas o brasileiro era e ainda é profundamente musical. E ao ouvir aquelas toadas muito alegres, muito movimentadas do nosso Entre Douro e Minho, realmente uma coisa parecida com o Vira, os nativos começaram a dançar, começaram a esboçar passos de dança. O nosso rapaz procura dentre eles o que tinha assim um penacho maior, porque pensou, aquele tem um penacho maior, com certeza que manda nos outros. Como sabem, os que mandam nos outros têm sempre um grande penacho. E pegou-lhe nas mãos e começou a fazer ali um bailado. À volta, os outros nativos começaram todos a dançar. E é assim, sob a forma de uma dança sob as copas da floresta milenária, onde voavam as aves do paraíso, que se encontram os povos de dois continentes que até então se desconheciam completamente. Não conheço, em toda a história das relações entre povos distantes, nenhum momento tão belo e tão poético. Isto parece um quadro do Renascimento, parece um elogio da paz entre os homens. Que pena que nesta exposição ninguém se tenha lembrado disso. Mas há na carta do
Pedro Vaz de Caminha outros pormenores igualmente impressionantes. Por exemplo, isto: dois nativos, dois indígenas, subiram para um dos navios e deitaram-se lá, ficaram lá muito contentes. E então os capitães disseram: vamos levar estes dois para Portugal, porque eles lá, depois de aprenderem a falar português, dão-nos informações sobre esta terra, da qual não sabemos realmente nada. Mas o Pedro Álvares Cabral reúne o Conselho dos Capitães dos navios, deliberam sobre o assunto e dizem: não é justo levar para fora da sua terra estes dois homens que não nos fizeram mal nenhum. E nós não queremos que a nossa passagem aqui deixe a menor razão de queixa. Portanto, desembarcaram-nos, puseram em terra dois portugueses, para quando lá voltassem a passar, os portugueses darem as informações. Este episódio, que nunca ninguém conta, representa um respeito pelos direitos humanos que, nos nossos dias, é perfeitamente exemplar. Bom, isto é em 1500. Durante todo o século XVI, os portugueses tentam instalar-se, naturalmente, no litoral. Primeiro rei divide aquilo em faixas, eram as capitanias, mas não tarda que haja grandes lutas com o gentio que se sublevava. Houve muitas vítimas, e dessa altura há grandes figuras de construtores do Brasil. Eu penso que não se pode falar na construção do Brasil sem falar primeiro no Pedro Álvares Cabral, cujo retrato aí não vi. Depois o Tomé de Sousa, que é o primeiro governador-geral e que faz o famoso regimento do Tomé de Sousa. É um documento único na história da colonização. Documento em que se diz que é preciso ter em consideração o grau de civilização daqueles nativos, porque eles fazem coisas que nós consideraríamos crimes, mas que temos que ter em atenção que eles não sabem o que fazem. E pela primeira vez na história das instituições humanas, eu vejo nesse documento aflorar o princípio da personalização da sanção penal. Também não percebo como é que numa história da construção do Brasil ninguém se lembrou de pôr o Tomé de Sousa. Nem o Tomé de Sousa, nem o Ramalho. Olha, o Ramalho chegou lá, esse desembarcou, casou com uma princesa, mas adotou a poligamia, tinha tantos filhos. Ele povoou sertões. Quando lá chegou o Anchieta, o homem era útil, ele queria ver se o encaminhava para o céu e, portanto, se o casava com a mulher com quem estava, mas para isso ele tinha que já estar viúvo em Portugal. Escreveu para aqui uma carta, que hoje existe, e diz: o Ramalho tem aqui tantos filhos que eu até tenho vergonha de o dizer a Vossa Alteza. Então, e o Caramuru, famoso Caramuru, outro português. Caramuru chegou lá, o navio, enfim, bateu nos rochedos, aquela gente saltou em terra, havia lá uma série de tribos, ainda eram antropófagos, comeram-nos. O Caramuru, coitado, aflito, tinha um arcabuz, deu um tiro com tanta sorte que matou um pássaro. Os navios chegaram assombrados. Eia, ele matou o pássaro sem chegar lá. Chamaram-lhe Caramuru. Há quem diga que isto quer dizer o homem de fogo, há quem diga que isto quer dizer o homem vindo do mar. Bem, seja como for, o Caramuru, passados uns anos, era um reizinho e ajudou-nos. E os brasileiros admiram-no muito. Tem lá a estátua ao primeiro Presidente da República, o Marechal Floriano, e no pedestal da estátua está um admirável bronze do Caramuru, porque realmente foi o Caramuru, naquela ligação com as Índias, naquela fundação das primeiras famílias, que abriu o precedente para este longo abraço que tem sido a convivência entre portugueses e brasileiros. Bom, mas nem vejo o Tiradentes, porque o Tiradentes é outra pessoa essencial. O Tiradentes é o primeiro herói nacional brasileiro. Nada disso aqui está presente. Nada. Aqui a exposição fala em reis e rainhas.
em ouro e em escravos. Sobre escravos, queria que vissem esta peça que é muito dramática, é mesmo uma peça angustiosa. Chama-se O Tronco do Castigo. Naturalmente, o castigado era certamente um escravo. Punha aqui a cabeça, isto é em duas peças, esta fechava sobre esta, punha aqui a cabeça e punha aqui uma mão, ali a outra, e era açoitado. Realmente faziam isso a muitos ao mesmo tempo e por isso sem lugar para muitas cabeças. Bom, é realmente uma peça horrorosa que nos lembra os horrores da escravatura. E geralmente quando se fala em Brasil, fala-se logo em escravatura. Ora bem, é preciso separar as águas. A escravatura é de facto uma coisa abominável. A gente mal compreende como tenha havido um tempo em que os homens se escravizavam uns aos outros, tratavam-se como animais. É horroroso. Ainda mais horroroso é pensar que isso só acabou quando não foi preciso. Só quando, já nos tempos modernos, se descobriu a máquina a vapor e se descobriu que afinal a máquina era mais barata que o escravo, porque apesar de tudo era preciso dar de comer ao escravo, porque os escravos tinham isso, se não comiam morriam. Nisso eram semelhantes às pessoas, ou comiam ou morriam. E portanto era preciso alimentá-los. Ora, a máquina trabalha sem comer, imaginem, uma máquina que trabalha sem comer, aí acabaram os escravos. Bom, é verdade que no Brasil houve escravos, como houve em todos os países do mundo. Portanto, o que interessa é saber se a condição do escravo em Portugal foi melhor ou pior do que nos outros países. E não há dúvida nenhuma de que, em Portugal, eles eram tratados com mais humanidade. Olhem, eu tenho aqui, este é um fascículo, um opúsculozinho, isto era a literatura de cordel, vendia-se nos cordéis. É uma nova e curiosa relação de um abuso emendado. O abuso era a ideia que certos brancos tinham de que eram superiores aos homens pretos. Há uma frase aqui, diz assim: como homem, o preto mais preto pode ser mais branco do que o mais branco dos homens da Alemanha. Estas vozes ouviam-se em Portugal. O que é único em Portugal não é a existência abominável da escravatura, é a existência de vozes que a condenaram de uma maneira terminante. É a existência de heróis como o padre António Vieira, que dedicaram a sua vida inteira a acabar com o tráfico dos índios e não os deixaram escravizar. Nisso fomos diferentes dos outros. Bom, e mais, fomos dos primeiros países a acabar com a escravatura completamente. Isto, por exemplo, que é brasileiro. O Brasil foi dos últimos países a acabar com esse horroroso trato, com esse espantoso mercadejar de carne humana. Isso quanto a escravos. A outra queixa que nos fazem é de termos roubado o ouro todo. Eu agora vou falar-lhes do ouro. Ao tempo do açúcar sucede-se o tempo do ouro. No fim do século XVII, ali por 1697, 98, encontram-se ricos filões de ouro. Bom, e essa é outra das acusações que em certos ciclos menos bem informados da opinião brasileira se faz a Portugal. Os portugueses foram lá, no fundo, só para roubar o ouro do Brasil. Devo dizer que isso não é verdade. Do ouro produzido no Brasil, a coroa, isto é, o Estado, tinha direito a 1/5. Eram os quintos do Brasil. Ora, 1/5, como sabem, a quinta parte é 20%. Quer dizer, os produtores de ouro entregavam ao Estado como imposto 20%
do seu lucro. Esse dinheiro era gasto quer na coroa de Portugal, quer no Estado do Brasil, porque lá gastou-se muito do dinheiro da coroa. Depois, há outro aspecto a considerar, é que para extrair o ouro eram precisos mineiros. Aqui de Portugal despovoaram-se as nossas províncias. Olhem, o Entredor e Minho, que é um formigueiro de gente, chegou a ser um deserto. Navios após navios levavam tudo para o Brasil. Pode-se dizer que essa gente que ia explorar o ouro foi paga a peso de ouro. Mas também se pode dizer que aquele ouro que veio foi pago a peso de gente. São maneiras de ver. O meu prezado telespectador escolha a sua posição.